Vamos inspirar profundamente, mantendo a nossa coluna ereta, uma posição bem confortável. Inspirando, possam aqueles que são uma corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com a sua sabedoria, fortalecê-la com o seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam, alegremente, descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Que os mestres de sabedoria e compaixão, os auxiliares invisíveis, que as correntes e hostes angélicas estejam conosco, protegendo-nos, fazendo dessa atmosfera de luz, a fim de que nenhuma outra energia que não seja do bem, do amor e da paz possam penetrar neste ambiente. Assim seja. Bem, mais uma vez, estamos através da loja Estrela d'Alva, no dia 25 de junho de 2025, com o nosso querido irmão da loja de Rio de Janeiro, que é a loja Nirvana, Eric Lobão, que vai nos falar sobre saúde e espiritualidade sob uma perspectiva holística. Com a palavra, nosso querido irmão do Rio, para todos os nossos irmãos, bem-vindos. Boa noite, pessoal. É uma felicidade imensa mais uma vez estar com vocês aqui na loja Estrela d'Alva. Eu tenho um carinho imenso, um amor especial por essa conexão que eu tenho com essa loja. E a gente fez aí o nosso primeiro encontro, onde eu abordei principalmente o que que a ciência fala sobre saúde e espiritualidade. Então, quem não assistiu o primeiro encontro foi uma reflexão baseada nisso daí. O que que a ciência aponta como benefício de você ter uma espiritualidade, uma religiosidade, acreditar no metafísico, ter uma crença em relação à sua saúde. E nos extremos, a gente chega a ver que a medicina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, adota um questionário para saber se o paciente tem ou não alguma crença, sabendo que, em tendo uma crença, a sua recuperação vai ser melhor. Então, apresentamos alguns estudos que mostram o benefício e a maior velocidade de recuperação e promoção da autocura, que na verdade é a autocura que a gente tem, né? é, a partir de uma crença espiritual, de uma crença metafísica, de uma religiosidade. Essa foi o objetivo do nosso primeiro encontro. E o objetivo de hoje é que a gente associe o cuidado com o corpo físico, que é a manifestação final
ou a cristalização, a densificação de todos os nossos veículos energéticos, e é aqui, nesse mundo manifestado material e físico, que a gente tem a nossa grande escola. Mas qual a influência ou a importância de trabalharmos os atributos da nossa alma no corpo físico e, a partir do controle do corpo físico, estender esse cuidado aos outros veículos, tá certo? Então, eu vou me utilizar de um PowerPoint para ajudar a gente. E eu vou fazer algumas associações, utilizaria até alguns autores que eu não utilizei antes, são bem interessantes, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do corpo físico e como é que, a, a partir do controle do corpo físico, eu auxilio a minha espiritualidade, tá certo? Então deixa eu me apresentar aqui. Vou só botar no modo de apresentação. Pronto, aqui está. Em primeiro lugar, eu quero colocar quão efêmero nós somos enquanto constituição física, né? Ah, é mito dizer que trocamos todas as células em 7 anos, mas é verdade dizer que a gente renova com uma periodicidade muito grande todas as células, quase todas as células do nosso corpo, né? As células neurais são permanentes, as cardíacas, musculares cardíacas são permanentes, mas a gente troca grande parte dos nossos átomos, quase todos os nossos átomos, ao longo da nossa vida, né? Então aí tem alguns exemplos práticos e fisiológicos para a gente analisar aí. A gente tem mais de 10 trilhões de células, de 130 tipos diferentes, e em cada ano a gente troca grande parte dessas células. Existe um texto muito, mas muito bonito. A gente tem uma palestra, um estudo sobre esse texto que eu fiz na loja Nirvana, do Deepak Chopra. Deepak Chopra, todos conhecem, né? É um médico muito voltado para o estudo do metafísico, com muitas publicações nessa área, mas ele tem um texto chamado Mutantes. Nesse texto chamado Mutantes, ele coloca muita coisa sobre o nosso controle sobre o físico. Ele coloca que o ser humano é o único ser manifestado na vida da Terra, que consegue, a partir do seu pensamento, modificar o seu físico, tá? Então, esse texto é muito bonito, se chama Mutantes. Quem quiser procurar, tá lá. Eu fiz uma apresentação sobre esse texto aí na loja Nirvana. Mas alguns exemplos aí de troca das nossas células. Todas as células da pele a gente troca em um mês. A gente devolve para o mundo da Terra, o mundo material, o mundo físico da Terra, as células da nossa pele. O estômago em 5 dias, do esqueleto em 3 meses, no fígado em 6 semanas. É claro que cada um de nós tem uma velocidade para que isso aconteça. Isso não é exato, né? Aliás, nada relacionado à biologia é exato. A tal da individualidade biológica é total, total verdade. Mas é só para dar um exemplo de quão efêmeros nós somos enquanto matéria física, né? E aí, rapidamente, para que a gente continue a nossa reflexão, eu queria falar um pouco sobre de onde nós viemos, ou seja, qual é a nossa história enquanto seres humanos portadores de um corpo físico, ou seja, espirituais que têm um corpo físico, né? A nossa história longínqua para trás aí, mostra que para que a gente sobrevivesse, a gente precisava atuar fisicamente com muito mais intensidade do que a gente faz agora. É claro, havia períodos de descanso, que o corpo humano necessita do sono, mas a gente precisava caçar se quisesse viver, né? A gente tinha que caçar para poder viver, a gente precisava fugir para não ser caçado. E toda a nossa. Éramos nômades, a gente ficava se deslocando até descobrirmos que a gente podia plantar e colher em um só local, mas éramos nômades, ficavam nos movimentando. E a única coisa que eu quero deixar, apesar de termos evoluído, o nosso próprio corpo humano evoluiu muito, tá certo? Em muitos aspectos. Hoje não, há muito tempo a gente já sabe que não temos a menor dependência de comer, de comermos animais para sobreviver ou cadáveres de animais para sobreviver, mas o movimento é algo
em que a fisiologia não mudou. O corpo humano foi setado, foi criado, foi forjado para o movimento. E o movimento resolve ou previne muita coisa relacionada ao corpo, tá certo? Então, já antecipando um dos assuntos que a gente vai comentar hoje, quem compõe o nosso corpo, que é o nosso elemental físico, aliás, nossos veículos são compostos por matéria dos próprios planos, tá certo? Então, nós somos compostos pela matéria do plano físico. Na verdade, é sólido, líquido, gasoso e o éter, né? Que é o éter no sentido metafísico, no sentido do nosso corpo etérico, que é a parte invisível do físico. Mas nós somos compostos de matéria física. Essa matéria física, acabei de mostrar que a gente troca sempre, né? Mas nós somos compostos de um elemental físico que tem vontade própria. O elemental astral tem vontade própria. O elemental mental tem vontade própria. E nós que não somos nenhum desses três, na verdade, nós somos seres espirituais que temos esses corpos e esses veículos, temos como missão controlar cada um desses elementais. E eu quero tocar no elemental físico aqui, né? Hoje, quando a gente precisa fazer algo e é tomado por uma preguiça, veja, a gente pode dar vazão a essa preguiça com facilidade. E esse cara que está aí, no slide, ele não pode. Ele não pode ter preguiça de fugir, senão ele morre. Ele não pode ter preguiça de correr, senão ele morre, que ele precisa caçar. Tá certo? Então, a gente hoje consegue dar vazão a, ao descontrole desse elemental, ou seja, o nosso elemental físico que não quer fazer nada, quer ficar parado, ele só quer comer o que ele quiser, ele quer reproduzir e ele quer ficar parado depois disso. Nós damos vazão com muito mais facilidade do que o homem pré-histórico, porque esse precisava para sobreviver, tá certo? Hoje a gente não precisa, tá certo? Mas vamos lá. O que que acontece hoje que a gente percebe com facilidade, e nós falamos nisso no nosso encontro anterior, vamos nos aprofundar um pouco mais aqui, mas os desequilíbrios frequentes que acontecem no nosso corpo mental e no nosso corpo físico, através de pensamentos negativos ou que trazem sentimentos associados negativos, que é muito difícil você dissociar um pensamento de um sentimento, é o que se chama de kama manas, né? O kama aí é do corpo astral e o manas é do corpo mental, que se associa o pensamento com o sentimento. Mas vários desequilíbrios são provocados por esse descontrole de sentimento-pensamento, tá certo? Acontece qualquer coisa com a gente no trânsito, no trabalho, na família, no desentendimento. A família é a nossa grande escola para esse autocontrole aí, e é o que eu vou falar depois, o autocontrole é a nossa meta, né? Mas esses desequilíbrios acontecem e a gente se não tiver um autocontrole desenvolvido e através da vontade, com V maiúsculo, a vontade que é atributo divino, um dos três, a vontade, amor e sabedoria, né? Um dos três atributos divinos da vontade, não é desejo, né? Através da vontade. Se a gente não controlar isso, o físico é que vai ser afetado. É esse grande ponto que eu quero tocar aqui, que o físico é afetado a partir do desequilíbrio de Kamamanas, do que você sente e do que você pensa. E a busca do controle do físico te ajuda a controlar Kamamanas. É esse ciclo de interação que eu quero que a gente comente hoje aqui, que a gente reflita sobre aqui. Não é só controlar os sentimentos e os pensamentos que vão resolver o físico. Controlar o físico através da vontade, veja que a vontade está acima. A vontade vem do espírito, vem da alma imortal, vem do Atma Buddhimanas. A vontade vem de lá, não tem a ver com a nossa personalidade reencarnante, né? Então, dominar o físico também é um método, chamando de método por falta de outra palavra, de você conseguir dominar o astral e o mental também, as emoções e o pensamento. É esse ponto que eu quero tocar aqui com vocês, tá certo? Mas é, dos extremos que a gente coloca aqui, do estresse ou da depressão, a gente, a partir de pequenos estresses no dia a dia, acumulados, né? Porque o que que é o estresse, né? O estresse é você produzir, você liberar adrenalina no seu corpo, você se prepara para algo relacionado à luta ou fuga, né? Então, esses desentendimentos que a gente tem
com frequência durante o dia, nos exemplos que eu citei, trânsito, família, trabalho, esses desentendimentos, fazem com que a gente libere adrenalina no sangue, tá certo? Então a gente tem uma glândula no córtex da suprarrenal que produz aí a adrenalina. E a adrenalina te prepara para luta ou fuga, dilata sua pupila, joga o sangue para a periferia do seu corpo e te prepara para lutar ou para fugir. Mas a gente não sai correndo pela rua, sai batendo nas pessoas, espero que não, a rimsa, acima de tudo, ao longo do dia. Então a gente vai acumulando desentendimento, adrenalina no sangue, acumulo. Desentendimento no trânsito, adrenalina no sangue, acumulo. Dentro de casa, desentendimento, adrenalina no sangue, eu acumulo. Esse acúmulo vai produzir o cortisol também, né, que é o hormônio do estresse, vai fazer com que se instale o estresse, que progredindo pode chegar, inclusive, a uma depressão também, tá certo? Não, não é causa e efeito, mas pode chegar também. Mas o que eu quero dizer é que se eu não tiver ferramentas, e cada um vai ter a sua, de autocontrole, para dominar esses descontroles que acontecem ao longo do dia, pode ser que o corpo físico sofra bastante a partir disso aí, tá certo? Mas vamos lá. Já dando exemplos práticos para que a gente faça associações, essa, essa frase aí é do livro da Ângela Maria La Sala Bata. Ela, se vocês procurarem, e como ela é contemporânea quase, né? Eu acho que ela viveu até 1900 e alguma coisa, 1900 e talvez até quase 1920, talvez, tá, né? Ela publicou muita coisa, eu tenho alguns livros dela. Esse livro se chama Medicina Psicoespiritual. Ela foi do mesmo grupo da Alice Bailey, que é um pouco anterior a ela. A gente da teosofia conhece mais a Alice Bailey, né? Que foi teósofa e depois fundou, acho que era o Grupo Arcano, alguma coisa desse tipo. Mas eu tenho alguns livros bem interessantes. A Consciência da Alma, por exemplo, da Alice Bailey, tem Tratado dos Sete Raios, são livros bem interessantes dela aí. Mas a Angela Maria da Sala Bata tem esse livro interessante que ela coloca. Eu quis botar aqui, eu não quero que ninguém acredite especificamente nisso, mas eu quis botar aqui que vários autores que falam do metafísico vão associar pensamentos, sentimentos a órgãos do nosso corpo, tá certo? Ela ainda estende esse assunto e vai associar a elementos, tá? Então ela coloca que o elemento fogo tem a ver com o coração, que a emoção dominante é a alegria, mas o desequilíbrio vai criar mania e euforia. Vai falar que o fígado tem a ver com raiva, a emoção tem a ver com raiva e o desequilíbrio vai causar agressividade e irritação. Quem quiser algum autor teosófico falando disso, especificamente teosófico, tem o livro Os Chakras, do Leadbeater, que faz várias associações desse tipo também, tá? Mas eu quis colocar um autor de fora. Vamos só mudar aqui para poder ler. E ela coloca assim, essa frase: analisando, portanto, as nossas predisposições para determinadas doenças, as nossas fraquezas constitucionais, poderíamos remontar aos nossos erros passados, pois há sempre uma linguagem dos órgãos que se pode interpretar e fazer com que entendamos a ação ou a emoção que se esconde por trás dela. Então, na verdade, cada um de nós vai ter uma associação a partir do autocontrole, do autoconhecimento de que órgão nosso é mais afetado. E cada um vai saber exatamente isso. Poxa, qualquer desequilíbrio que eu tenho, ou susto que eu tomo, alguém passou mal na minha frente, ou eu tive um medo muito forte de que algo ruim acontecesse com alguém da minha família, ai, me dá logo uma dor no estômago. Não, não, eu sinto, sabe, eu sempre fico com uma taquicardia incontrolável, que é o coração, né? Não, eu fico com diarreia. Olha, minha pele estoura toda. Qualquer coisa que acontece, minha pele fica toda estourada. Então, na verdade, nós, a partir do autoconhecimento da nossa própria vida, a gente começa a descobrir o que, a partir do sentimento, gera de manifestação no nosso corpo físico. Eu tenho alguns exemplos práticos disso. Por exemplo, eu parei de comer carne vermelha na minha infância, porque quando eu comia carne vermelha, eu tinha enxaqueca. Então a minha escolha foi
desde a infância, parar de comer carne vermelha. Meu corpo não suportava. Meu pai, por que que eu fiz isso? Porque meu pai já tinha parado de comer carne vermelha pelo mesmo motivo. Ele descobriu aos 30 anos, eu descobri aos 6, talvez. Então eu parei e hoje eu sei, tá certo? Agora, mesmo assim, eu tinha enxaquecas terríveis, né? Eu tenho na minha memória as enxaquecas. E eu ainda tenho enxaquecas com raridade, mas com desequilíbrios emocionais muito fortes. Então, quando manhã morreu em 2016, eu tive que cuidar de muita coisa burocrática. Quando o pai morreu, desculpa, quando o pai morreu em 2016, eu tive que cuidar de muitas coisas burocráticas e uma semana depois eu tive sim uma crise de enxaqueca forte. Com Mainha, a mesma coisa, em 2021, que ela morreu. Então, eu já sei exatamente o que que causa esses desequilíbrios que vão se manifestar no meu físico, tá certo? No meu caso, é, desequilíbrio emocional, preocupação excessiva, que vai desencadear isso. Mas cada um de nós vai descobrindo ao longo do tempo, por isso que a maturidade real é boa para o nosso autocontrole, que a gente vai descobrindo em que ponto, até que ponto eu posso chegar em certos cenários, né? Isso até diariamente, quando a gente faz quando a gente está em alguma situação que eu tenho certeza que se eu der mais um passo aqui, eu vou perder o meu controle. Eu não dou esse passo. Eu fico para trás. Tá certo? Então eu acho que eu acho não. A nossa evolução em termos de autoconhecimento vai fazer com que a gente enfrente muito menos descontroles se a gente souber lidar com isso e aproveitar as lições que a gente tem para aprender. E só repetindo algo que eu falei no nosso, no nosso primeiro encontro, a doença, muitas vezes, ela é, muitas vezes não, quase sempre, ela é um objeto de estudo para que a gente se recolha e descubra qual a causa daquilo ali, tá certo? Quando você pensa numa doença mais grave, você pode ter diversos problemas na sua vida, mas se essa doença se manifesta, você não tem mais problema nenhum. Só resolver o que essa doença está te causando. Então, esse é seu único problema, é com ele que você vai lidar, doença física, e eu vou ter que cuidar somente dela. Todos os outros problemas vão para trás. O seu veículo físico está afetado de maneira que você precisa cuidar dele. Então, você se recolhe para você mesmo, e a partir daí você começa a tomar as providências para se curar, né? Aqui tem mais uma colocação também da mesma autora sobre a identificação dos sentimentos que podem, em desequilíbrio, colocar os nossos órgãos em perigo, né? Então, ela diz que a preocupação pode afetar o tecido conjuntivo, estômago, pâncreas e boca. A tristeza afeta a pele, intestino grosso, pulmão e nariz. O medo, os ossos e cabelo. A raiva, o fígado, a vesícula, articulações, músculos e ossos, ansiedade, intestino delgado, coração e artérias. Então, a partir, como transformar tudo isso? A partir do autoconhecimento, como eu citei alguns exemplos aqui, é que a gente dá os passos para começar a reduzir esses impactos no nosso corpo físico. E falando do físico, que é a nossa nosso objeto de estudo inicial aqui, tá certo? Quando a gente pensa em controlar o elemental físico, de novo, o elemental físico, ele só quer ficar parado, o elemental físico só quer reproduzir, o elemental físico só quer se alimentar. Se alimentando e reproduzindo, ele quer ficar parado. Mas, como exemplo da atividade física, eu estou botando atividade física porque talvez seja o pecado mais facilmente perdoado em relação à preguiça, né? Quando eu falo assim, tô com preguiça de trabalhar, o outro, eu também tô, se perdoa facilmente. Mas nenhum dos pecados é mais perdoado com facilidade do que a atividade física, né? Quando eu falo em atividade física, eu falo em, de novo, voltar historicamente para o que a fisiologia do meu corpo necessita, que é o movimento. Aí, como educador físico e fisiologista, eu falo com propriedade para vocês, quase todas as doenças que a humanidade sofre hoje podem ser prevenidas ou curadas com atividade física, simplesmente, tá certo? Hoje, você vê muitas publicações relacionando a redução de depressão
com atividade física e um último publicado em 2024 com um grande contingente de amostra muito grande de sujeitos desse estudo, mostrando a atividade física mais eficiente que remédio em relação à depressão. Então, na verdade, a atividade física traz para a gente muitos benefícios incontáveis, intangíveis, que a gente não é o nosso foco do estudo aqui, mas apenas o ponto anterior à atividade física. Qual é o ponto anterior à atividade física? É a vontade sobre o elemental físico. Se eu não exercer a minha vontade sobre o elemental físico, em relação a uma coisa simples, o que que é bom para meu corpo físico? Fazer atividade. Eu vou cuidar da melhor maneira possível do meu veículo físico para que eu consiga cumprir o meu Dharma da melhor maneira possível. Então, se meu veículo físico me foi fornecido ou emprestado para essa vida, para que eu cumpra meu Dharma nele, eu preciso cuidar dele da melhor maneira possível. E quando eu for cuidar dele da melhor maneira possível, eu vou ter que exercer a minha vontade. Por que que eu tenho que exercer a minha vontade? Porque eu vou precisar me alimentar bem, e me alimentar bem não é do que eu gosto só. Me alimentar bem é do que meu corpo precisa, e às vezes eu abdico de comer de algo que eu gosto, que é ruim para mim. Açúcar é ruim para mim. Eu não vou comer açúcar. Ah, mas eu adoro, eu gosto muito, o elemental, querendo que você coma, mas eu não vou comer. Não é bom para mim, eu não vou comer. Ah, eu vou. Imagina eu na minha infância, eu moro em Salvador, depois mudei para o Rio. Todas as casas de amiguinhos que eu ia tinha churrasco. E o churrasco estava lá. Vocês não acham que eu. Ah, o churrasco é gostoso. É bom, mas se eu comer, eu vou ter enxaqueca. Então eu sei que é bom, mas eu não vou comer. Eu vou exercer a minha vontade. Então, exercer a vontade sobre o elemental físico é a primeira missão que a gente tem, porque, de novo, a vontade não é um atributo nem do mental, nem do astral, nem do físico. Mas eu exercer a vontade sobre o físico vai me ajudar no autocontrole e nos outros veículos. Se eu tenho uma vontade, se eu consigo controlar o meu corpo físico de alguma maneira, eu vou ter controle, vou exercer, começar a exercer controle nos elementares do meu astral e do meu mental também. Tá certo? Então, o primeiro ponto, a disciplina da atividade física te ajuda com o atributo da vontade, que é bem superior à disciplina ou ao desejo. Tá certo? Então, a associação direta que a gente tem sobre vou botar o meu corpo em movimento, eu não vou fugir da minha atividade física, qualquer que seja, porque é bom, é boa para o meu corpo. Sim, eu vou acordar cedo. Sim, eu vou sair mesmo com preguiça. Sim, eu vou na chuva, porque o melhor que eu tenho a fazer pelo meu veículo físico é isso. Eu não vou isolar a atividade física, mas eu quero dizer que quando a gente fala em comida, quando a gente fala em sono, a gente perdoa mais do que a atividade física. E talvez a atividade física, você, para conseguir fazer de maneira sistemática a atividade física, você tenha que exercer com mais força essa vontade, tá? Mas vamos lá. Eu queria falar sobre, quero, né? Falar sobre a história de uma arte marcial. Aliás, tem uma máxima atribuída à filosofia grega, que é o homem, para ser completo, tem que trabalhar, estudar e lutar. Porque a atividade física sempre fez parte. Se você falar em Platão, em Sócrates, onde eles moravam, existia e eles praticavam atividade física. Então eu encontrei na minha pesquisa, essa pesquisa tem um tempo já, tá? De uma luta chamada Pancratus. Essa luta chamada Pancratus é de 12 séculos antes de Cristo. E a luta tinha uma tem ainda, se você entrar, você encontra ainda em sites gregos essa luta Pancratus e a prática dela. Mas ela tem uma filosofia por trás. E a filosofia, a meta da luta é a autorrealização. E o que o termo que eles usam é autorrealização. E autorrealização a gente encontra na yoga, por exemplo, né? Então é muito importante que a gente saiba que faz parte da nossa saúde física a atividade física. E nesse aspecto, o Geoffrey Hodgson foi o precursor de colocar a atividade física regular dentro da saúde física do corpo físico. Porque no livro Saúde e Espiritualidade, em que eu me inspirei para fazer essa palestra a primeira vez, da editora, essa é da editora Teosófica, né?
a editora Teosófica tem esse livro aqui, Saúde e Espiritualidade, um livro pequenininho, mas muito rico. Ele coloca como premissa para a saúde do corpo físico, eu vou até adiantar, vou mostrar aqui para você, depois eu volto, peraí. Olha só, do corpo físico, ele separa, vê que ele coloca a fazer atividade física de maneira regular, está no livro dele. Anterior a ele, a gente tem muitos outros autores que colocam que o movimento é importante, mas usam sempre a yoga ou parte da yoga, os asanas, por exemplo, a respiração, o pranayama tem a ver com a atividade, o pranayama tem a ver com a atividade física porque é respiração, tá certo? Os asanas têm a ver com a atividade física, são as posturas que você precisa fazer, mas ele separa a equação do Geoffrey Hodgson no livro Saúde e Espiritualidade para você manter a saúde do seu corpo físico, tá? Então ele coloca para gente yoga e meditação. Em todos os veículos ele vai sugerir yoga e meditação, em todos os veículos. Mas no veículo físico, ele coloca separado de yoga e meditação fazer atividade física de maneira regular. E ele mesmo dava as caminhadas dele, ele foi muito longevo, viveu quase até 100 anos, se eu não me engano, até 98. Depois alguém pesquisa aí, por favor. Mas ele foi muito longevo em sua vida, né? E ele coloca pra gente separado. Antes dele, todo mundo falava em yoga o tempo inteiro, só yoga, 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 que são, na verdade, aqui no Ocidente, a gente associa yoga apenas à parte dos asanas, né? Talvez um pouco a pranayama também, que é a parte respiratória, mas a yoga, essa é a menor parte da yoga, né? Mas de verdade, quase todos os autores, quando vão falar em atividade, mesmo não sendo a premissa da yoga, que a premissa da yoga é você cumprir o seu dharma, evoluir espiritualmente, né? Muita gente recomenda apenas yoga como atividade. E o Geoffrey Hodgson foi inovador nisso daí. Mas já que estamos aqui, eu vou voltar para lá depois. Olha que legal que ele coloca sobre o nosso corpo físico. O que que a gente precisa fazer para ter a saúde no corpo físico? Então, em primeiro lugar, ele coloca não se identificar com o corpo. Nós não somos o corpo. E qual é o significado de não se identificar com o corpo? É não se deixar levar pelas vontades do corpo, do nosso elemental físico. Então eu preciso agora, nesse momento, me movimentar. O elemental físico não quer. Eu preciso agora me alimentar de maneira correta. O elemental físico não quer isso. Quer comer o que ele gosta. Tá certo? Buscar serenidade e relaxamento, fazer atividade física de maneira regular, dormir bem. Não existe vida saudável sem sono. Nós somos dependentes do sono para recuperar o nosso corpo físico, recuperar toda a parte hormonal, toda a parte toda a parte muscular, toda a parte cardíaca, toda a parte neural. A gente precisa do sono, somos dependentes do sono, até chegarmos na consciência astral. Mas aqui a gente precisa ingerir alimentos sátívicos, até isso é uma pesquisa, eu acho que cada um deve fazer, né? Faz parte dos atributos da matéria, as gunas, né? Nós temos alimentos aí que são tamásicos, né, que aceleram, ou que deixam letárgicos, né, desaceleram, deixam lerdos. Nós temos os rajásicos, né, que são os que aceleram, tá? Os tamásicos, por exemplo, a carne, né? Os rajásicos, cafés, chás, cafeína, etc. E os sátívicos, que são aqueles do equilíbrio, né? Então, e cada um de nós vai ter uma reação diferente a diferentes tipos de alimento. Então é legal que cada um pesquise consigo mesmo isso daí. Higiene corporal, ele fala especificamente da importância do banho diário, mais de um, para limpeza magnética. Ele fala especificamente, quem quiser ler o livro é muito legal. Aumentar a capacidade vibratória, sutilização energética, yoga e meditação. Essas são as sugestões que ele dá para a melhora do nosso corpo físico, que é matéria da nossa reflexão aqui. Mas deixa eu voltar aqui para o Pancrátios. Então, atividade física, a luta, especificamente na Grécia Antiga, fez parte da vida de filósofos. E lembrando que nessa época não existia dissociação ou separação de quem cura, quem estuda, quem luta. A vida completa, a vida plena, era uma vida de sabedoria voltada para tudo.
Então a gente não tinha a segmentação que foi feita depois com a medicina ou com o estudo científico de você separar tudo, né? Então o estudo religioso, metafísico, esotérico era feito junto com o estudo da ciência e junto com as práticas, tá certo? Hoje a gente separou tudo. A ciência é uma coisa, a religião é outra e no nosso último encontro a gente viu que está havendo uma mudança disso para de novo uma convergência para que a gente enxergue o ser humano de maneira plena, holística e não separadinho, né? Então, as práticas marciais na sociedade grega serviam como complemento para a mente. Com isso, ele desenvolvia um corpo sadio que era necessário para uma mente brilhante. Um corpo sadio é necessário para uma mente brilhante. Foi o início do que a gente falou aqui. Eu preciso do meu veículo físico mais sadio possível para que eu consiga cumprir o meu Dharma. O que que é o meu Dharma? O meu caminho para ajudar a evolução espiritual, o meu caminho no no plano divino para eu ajudar isso daí da melhor maneira possível, o meu Dharma da melhor maneira possível, eu tenho que ter todos os meus veículos com a melhor saúde permitida e proporcionada pelo meu karma dessa vida agora, porque existem as restrições kármicas, mas eu preciso deixar o mais preparado possível para essa vida, né? E boa parte dos filósofos eram grandes lutadores e praticavam o pancratus, é a luta de que falei. Tem um slide só sobre essa luta, mas eu não coloquei aqui para gente. Então, finalizando essa parte do corpo físico, que eu queria citar para vocês, a atividade física regular vai nos trazer vários benefícios para o corpo físico, isso já há algum tempo, com a chancela da ciência, né? Ela vai dizer para a gente um bocado de coisa sobre isso, minha formação foi essa daí, né? Mas quando a gente fala na disciplina, que a gente transfere aí para toda a nossa vida, a gente está falando do autocontrole que a gente vai conseguir, a partir da atividade física, ampliar para as nossas emoções e sentimentos. Tá certo? Então, quando eu falei dos estresses diários que a gente tem, da adrenalina que a gente produz diariamente, olha só como tá tudo interligado, né? Quando eu faço atividade física com frequência, toda vez que eu faço atividade, eu libero adrenalina no meu sangue também. Muitas vezes a gente vai fazer atividade, pô, não tô com menor vontade, tô com preguiça, mas quando você começa, pô, vem aquele ânimo. Nossa, poxa, eu tava sem vontade nenhuma, agora eu tô com vontade. É porque você liberou adrenalina no seu sangue, tá certo? Aí você estimulou seu organismo a fazer atividade física. Mas como a gente faz isso com frequência, ou seja, se faz atividade física todos os dias, se acostuma, os receptores de adrenalina já não são mais tão excitáveis. Toda hora, se você faz atividade física todo dia, toda hora você joga adrenalina com mais quantidade no seu sangue. A atividade física produz adrenalina com a quantidade maior do que vários desses pequenos estresses que a gente tem. E aí os receptores ficam mais calmos. Fala, não, pô, toda hora tem adrenalina aqui, eu não preciso alterar o corpo todo por causa disso. Compreenderam? Então a razão física da atividade vai te promover um controle em relação ao seu estresse. Vai reduzir a sua propensão ao estresse, porque você fica menos abalado com a adrenalina no seu sangue. Tá certo? Existe uma coisa bem legal relacionada à atividade física. A TT citou que a filha dela agora é triatleta. E quando você faz um esporte como esse, eu fui competidor de esporte também, você acaba passando um pouco do seu limite em relação ao que o seu físico pede. É o mental que te faz, o controle mental, a vontade, exercendo no mental, que faz com que você dê um passo a mais. Você está ali para terminar uma prova, ela que é a triatleta, por exemplo, e o corpo fala assim, cara, não estou aguentando, não, eu vou conseguir. O seu mental faz com que seu corpo supere. Esse seu exercício da vontade sobre o físico vai funcionar sobre o mental e sobre o astral também. É o exercício da vontade. É a sua alma falando através da vontade dominando o elemental físico, que pode ajudar a dominar o elemental astral e o elemental do mental. Tá certo? E aí,
só para acabar com um preconceito que pode ter na nossa cabeça, cuidado físico, sem vaidade, é cuidar de um veículo que te foi proporcionado para que você exerça o seu Dharma. Tá certo? Que muita gente pensa em religião como se desligar do físico. Não, o físico não é importante. O importante é o espiritual, mas é tudo uma coisa só. É uma unidade. Não existe, não tem como dissociar o físico da nossa vida. É uma vida só. A gente não pode pensar assim, não, o corpo físico, eu não vou valorizar o físico, porque agora eu sou espiritualista. Eu vou ser uma seta, me desligar o físico, pode acontecer o que quiser com ele. Aí morre aos 20 anos de inanição, tá certo? E não é esse o propósito da vida. O propósito da vida é que você cuide de todos os veículos, e o físico é um deles, tá certo? Vamos lá. Coloquei aqui alimentação. Eric tem que colocar, liberar o som. Opa, desculpa aí, pessoal. Eu coloquei sem querer, fui mexer aqui e coloquei sem querer, tá? Pera aí. Vou voltar. Tá no fim. Vamos lá. Então, do corpo físico eu já falei, eu só quero rapidamente falar do que foi o nosso foco de hoje, tá certo? Mas eu quero, só para não deixar todo mundo curioso, eu quero mostrar para vocês o que que o Geoffrey Hodgson fala sobre saúde dos outros veículos, né? Então, ainda no físico, nós temos o duplo etérico, né? De novo, nós somos a densificação dos veículos mais sutis e o corpo etérico faz parte do nosso corpo físico, né? É onde circula a energia vital, o prana, o chi, o chi, chamada de várias, força vital, chamada de várias maneiras, né? Então, como é que a gente melhora a saúde do nosso duplo etérico? Segundo Geoffrey Hodgson aí, exposição ao sol, pranayama, que é as práticas respiratórias da yoga, contato com a natureza, é indubitável a maneira de revitalizar perante a natureza que a gente tem, né? Se a gente está perto realmente da natureza selvagem, a natureza que não foi tocada, intocada pelo homem, a gente só está ali, a gente se sente vitalizado. Alimentação sática, porque a partir dos alimentos nós também absorvemos prana, né? Nós absorvemos pranas direto do sol, pelos alimentos e pela respiração. Ativação dos chakras, cita algumas maneiras no livro. Sublimação da energia sexual, o uso da demanda apropriada. É o exagero, né? Está falando da fuga do exagero, da luxúria, que é um dos pecados capitais, que é a vontade do elemental físico. E nós controlamos essa vontade, né? Vamos lá, do corpo astral, primeiro ponto, não me identificar com o corpo das emoções. Ele fala isso de todos os veículos, mas não me identificar. Observar as emoções de fora, não viver e intensificá-las, tá certo? É impossível que a gente não tenha emoções, é impossível. Mas a gente consegue tentar observar e deixar passar, sem nos ligar, nos conectar e continuar, tá certo? Vai se desequilibrar, sentir algo ruim, vai passar por isso, mas não vamos nos conectar e ficar ligados àquilo ali. Refletir sobre as emoções, pensar o que que aquela emoção pode estar me dizendo em relação a essa situação. Controlar desejos e emoções desarmônicas, sublimar maus sentimentos, existem algumas sugestões em relação a isso, então se pensar em coisas opostas ou antagônicas, pensar para tentar gerar sentimentos opostos àquilo ali. Compreender as dores, aflições, sofrimentos e doenças é uma coisa muito difícil, mas a partir do autoconhecimento e até de algum esclarecimento intelectual sobre o assunto, quando a gente fala,
citei um livro, A Doença como Caminho, quando a gente reflete sobre as possibilidades que uma doença tem de nos ensinar, a gente consegue absorver melhor aquele sofrimento, né? Enfrentar os problemas e adversidades, não fugir deles. Se eu tenho que enfrentar isso, eu vou fugir, porque eu não vou fugir, eu vou enfrentar da melhor maneira possível, né? Compreendendo o que está acontecendo. Muitas vezes a fuga vai levar a coisas piores. Yoga e meditação. No corpo físico, ele também sugere yoga e meditação. E no corpo mental, primeiro ponto igual, não se identificar com a mente e os pensamentos. Para quem tenta meditar, talvez seja fácil a gente saber que a velocidade que a gente tem de pensamentos nesse momento de meditar, né? Mas é não se identificar, não se conectar, os pensamentos continuarão vindo, a gente não vai conseguir ficar sem pensamentos ali, mas deixa eles passarem e eu vou continuar com o objeto da minha meditação, né? Observar os pensamentos, a gente olha de fora, né? Aumentar o poder de concentração unidirecional sem distrações. É o dharana, né? É você focar, eu quero focar aqui. E vem vários pensamentos. Eles virão, mas eu não vou tirar o meu foco, ou eu vou tirar o mínimo possível. Eu ainda continuo no meu foco. Aí tá vindo, aí tem aquela conta para pagar, eu vou continuar no meu foco aqui, tá certo? Selecionar os pensamentos. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis e talvez seja a, o item de maior influência externa. Porque às vezes eu não escolho. Você vai numa clínica de exame de sangue. Ah, vou fazer exame de sangue. Tá passando jornal. O jornal, atualmente, só passa as realidades negativas do mundo. Não é nada inspirador você assistir um jornal. E a partir dali, você vai realimentando pensamentos ruins se você não souber sair daquilo ali. Tá certo? Então, selecionar os pensamentos, eu vou escolher o que eu assisto, eu vou escolher o que eu leio, eu vou escolher o que eu vejo, o que eu ouço, em termos de música, porque isso vai gerar, sem você perceber, ou até você percebendo, vai gerar pensamentos ruins, tá certo? Tem um estudo bem bacana sobre pensamentos negativos e imunidade. Ele associa assim o tempo de pensamentos negativos com o tempo que a sua imunidade fica mais baixa por conta daqueles pensamentos negativos. Nós sabemos que o inverso também é verdadeiro, né? Se eu tenho um bom humor, a minha imunidade fica mais alta. Pensar positivamente, acabei de falar, desapegar-se de ideias físicas, opiniões e pontos de vista, o tal do preconceito. Discernir sobre a aquisição de conhecimento, o que que eu vou ler, o que que eu vou assistir, onde eu vou me inspirar para ter pensamentos, né? E praticar meditação, tá certo? Aí, eu só para terminar, ah, Antônio, você consegue ler para mim esse slide, por favor? Alô, Henrique, desculpa, Luiz Henrique, desculpa. Fiquei Me procurando o perdoe. Antônio aqui nos Não, participantes me aqui, eu não perdoe, me achei. perdoe. Me perdoe. Consegue ler para mim aí? Vamos lá, consigo sim. Vamos lá. O homem deve nossos hábitos à meditação. Charles Webster Leadbeater. O homem deve reservar uma parte de cada dia ao pensamento firme e exclusivo sobre as coisas santas e os seus objetivos. Assim procedendo, são: primeiro, assegurar que pelo menos uma vez por dia o homem pensará em tais coisas e que seus pensamentos estarão pelo menos uma vez em cada 24 horas libertos do círculo da vida cotidiana mesquinha, de suas frivolidades, de suas preocupações. Segundo, habituar o homem a pensar naquelas coisas de modo que no fim de algum tempo estejam sempre presentes no fundo de sua mente, como segundo plano de sua vida diária, algo a que o seu espírito retorne com prazer, quando esteja livre das questões imediatas dos negócios. Terceiro, conforme principiei dizendo, como uma espécie de ginástica astral e mental para conservar a saúde desses corpos mais elevados e manter circulando a corrente de vida divina, e para tanto cumprirá ter presente que a regularidade do exercício é de capital importância. Quarto,
porque esse é o meio, mesmo que apenas o primeiro passo hesitante no caminho, que conduz ao desenvolvimento superior e a um conhecimento mais amplo, a porta da estrada que, através de muita luta, muito esforço, propicia chegar à clarividência e, em última análise, à vida superior além deste mundo. Muito obrigado, Luiz Henrique. Então, vejam que coisa bacana ou interessante da gente ver. O Leadbeater coloca para a gente que o exercício da meditação também é uma prática de controle que deve ser diária. Vejam que a atividade física é algo que a gente faz para dominar o elemental físico, traz vários benefícios, e o exercício da vontade vai ser transferido para o mental e pro astral, para as emoções e para os pensamentos, né? E o Leadbeater coloca a meditação também, claro que com todos os benefícios de você ter no pano de fundo da sua vida pensamentos sublimes. Então, quando você se desliga, é claro, a gente precisa do nosso dia a dia. Eu preciso trabalhar, eu preciso prover para minha família, eu preciso estudar, eu preciso me deslocar, preciso conviver com as pessoas. Faz parte dos meus vínculos, dos meus laços kármicos, isso daí, tá certo? Alguém com quem eu vou me encontrar hoje tem algo a me proporcionar e eu tenho algo para proporcionar para essa pessoa. Faz parte dos meus vínculos, isso daí. Mas quando eu fujo um pouco, ou que eu relaxo um pouco desses pensamentos relacionados à vida cotidiana, eu tenho um pano de fundo sublime se eu exercito isso, tá certo? Então a meditação, e ele coloca como ginástica, se vocês perceberem, ele coloca o termo ginástica astral e mental. Então eu tenho um exercício físico e eu tenho a ginástica astral e mental, que é a meditação, tá certo? Bom, foi esse o conteúdo que eu separei para a gente hoje, tá certo? E finalizo aqui com a seguinte mensagem: exerçam a vontade, atributo aí do primeiro raio que todos têm como atributo divino, sobre todos os veículos. E iniciem esse processo, se vocês não conseguem de outra maneira, pelo físico. Não se deixem levar pelo elemental físico, porque é o mais fácil de você se perder, tá certo? E obrigado mais uma vez à loja Estrela d'Alva por nos proporcionar esse momento maravilhoso de reflexão, viu? Muito obrigado. Gratidão, Eric. Eu gostaria de fazer um link com o que você disse, da importância da autoobservação. Nós somos escravos das nossas necessidades. Quando nós começamos a observar quais são as nossas necessidades, a gente começa a fazer as escolhas. Quais são realmente as necessidades básicas, intrínsecas? Porque são necessidades criadas ou são necessidades para a nossa subsistência? E aí entra a questão da ilusão. O que realmente é útil daquilo que não é útil? Daí essa necessidade. Porque às vezes nós temos ilusões de algumas necessidades. E até é uma área minha, né? Eu trabalho muito com os pacientes sobre essas reais necessidades. O que é real necessidade? O que você, de fato, não pode prescindir dele? A comida, o alimento, a água, para abster o aspecto físico, mas o emocional. Então, me parece, pelo menos dentro das minhas observações, eu creio que das nossas, que nós nos iludimos muito que, de fato, precisamos de alguém para ser feliz, precisamos de determinados tipos de emoções para ser feliz, quando, na verdade, nós podemos gerar estas emoções. É muito importante nós entendermos que nós somos capazes de fabricar estas emoções positivas. Como? Primeiro, mantendo-nos em equilíbrio, a mente em paz, serena. Eu acho extremamente importante, porque aí você consegue se auto-observar. E quando você se auto-observa, você se coloca imparcial.
e aí olha o mundo com imparcialidade. Quando você consegue olhar o mundo com imparcialidade, você se coloca na posição de neutralidade, você passa a perceber com nitidez o que te faz de fato falta e o que você pode dispensar. Eu acho que isso participa da nossa alimentação, do nosso dia a dia. O que faz falta na nossa alimentação? E do que a nossa mente está se alimentando no seu dia a dia? De que tipo de pensamentos, que tipo de energia, que tipo de vibração? Daí é muito importante a gente saber selecionar os filmes que nós vamos assistir, as músicas que a gente vai ouvir, o tipo de notícias que você vai prestar atenção. Quando são notícias de experimentos científicos que aguçam a sua necessidade, a sua perspicácia e que vai te ajudar a ajudar outras pessoas, tem pesquisa saindo sobre o que leva o câncer realmente, o que induz o câncer. E aí você vai observar que existem perdas na vida de um ser humano que vai, por conta desse luto mal trabalhado, vai ser a causa de cânceres. Isso já existem pesquisas em Harvard, em Oxford, que diz, por exemplo, que uma mulher que não trabalhou bem a perda do esposo, em pouco tempo, se ela já trouxer no seu gene a probabilidade ao câncer, ela vai desenvolver um câncer de mama. Essa pesquisa está publicada, a gente pode pesquisar e vai encontrar. Quer dizer, olha o poder das emoções, o que as nossas emoções estão absorvendo e fazendo realidade na nossa vida. Eu acho que só tem uma maneira de nós observarmos isso, é no silêncio interior. Quando a gente se coloca neutro através desse silêncio, as coisas começam a fluir de uma forma que não depende das emoções inferiores. Porque quando você se coloca nessa sintonia, você atinge um patamar vibracional mais elevado, mais sutil e com isso mais claro, onde sua possibilidade de discernimento se atualiza. E nessa possibilidade de discernimento se atualizar, você percebe o mundo tal qual ele é, e não tal qual a sua mente projeta. Eu digo isso porque você estava comentando sobre alimentação, aquilo que faz bem, que faz mal, que pessoas observam que determinados alimentos lhe causam mal-estar, lhe causam enjoos, náuseas, e provavelmente esses alimentos não deverão ser consumidos, às vezes até por nenhum organismo. Daí começam-se os experimentos científicos. Às vezes participa de uma emoção, de algo que eu começo a perceber em mim e passo a perceber. Será que com o outro é assim também? Aí começam essas experiências. Elas nascem por um desejo de investigação, e esse desejo de investigação, eles precisam do grupo de controle dentro de uma pesquisa científica para que ele possa ser balizado. Então, de fato, aquilo que eu recebo me faz mal. Será que é só comigo também? Aí participa essa entrevista com outros que estão ao nosso redor. Acho que tudo começa de uma percepção do silêncio. A percepção do silêncio que vai te levar a se auto-perceber para que você possa selecionar o bom do mal, o útil do inútil, o mais importante do menos importante. Aproveitando mais alguns minutinhos com o Eric, alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Que ele já se antecipou para mim que precisa sair mais cedo do que o previsto. Nós temos ainda mais uns 5 minutinhos com a palavra.
aos pés do mestre coloca ainda do útil do mais útil. Sim, Aos pés do mestre é mais exigente ainda. mas O útil do mais útil, não é nem só o útil, né? é, É, aquilo que é útil, você escolhe aquilo que é mais útil entre os úteis. é isso aí. É isso aí, é isso aí. Mas só para complementar, a necessidade do recolhimento se faz assim indispensável no autoconhecimento, na autopercepção, mas talvez uma grande mensagem do nosso encontro de hoje seja fora desse momento, no turbilhão da vida física, você tentar controlar o seu corpo físico para a partir da vontade, do exercício da vontade, conseguir fazer todo o resto, né? Eu acho que é, nós estamos aqui karmicamente ligados, vivendo numa cidade bem movimentada do Brasil, e a gente precisa conviver com as pessoas que estão conosco, com os problemas que estão conosco, e a partir da nossa vontade, a gente começa a tentar minimizar o que pode nos desequilibrar. É por isso que, com a maturidade, a gente desenvolve com muito mais facilidade esses mecanismos de autocontrole, porque a gente já sabe onde evitar, né? Eric, a minha orientadora de mestrado, doutora Teresa Robles, ela é uma criatura excepcionalmente sensível. Ela dizia: nós temos que conversar com o nosso corpo, nós temos que conversar com as nossas células e mandarmos mensagens subliminares para essas células de positivo, de comando de validação. Ou seja, se na minha mente só entra o que for de positivo, no meu corpo não pode ser diferente, pois ele é reflexo. E aí, quando você começa a dar esse comando para o seu organismo, por incrível que pareça, as coisas começam a evoluir. Uma das minhas formações foi trabalhar com pacientes terminais, pacientes que estão naquele momento de despedidas. E até foi por isso que foi essa especialização também, uma delas, que me levou ao exílio do Dalai Lama. Eu fui fazer alguns módulos deste curso de formação em psicologia transpessoal, que também é um preparo para você trabalhar com pessoas que vão fazer a passagem. E aí o que você mais fala com essas pessoas é o poder da mente, daí você inclui o poder da oração, o poder da fé. E quando você ora com essas pessoas nesse estágio, a oração tem um poder incrível que a gente, sem a doença, muitas vezes não é capaz de avaliar. Precisa, às vezes, estar doente e você está lidando com uma pessoa doente para avaliar o quanto o poder da oração, o poder da fé, o poder da palavra, desses comandos positivos, porque a oração nada mais é do que comando, comando positivo. Então, eu vejo que os pacientes, eles prestam muita atenção, eles estão carentes, eles estão frágeis, tudo aquilo que vem de fora é muito bem-vindo, eles entendem como um abraço e eles então te agradecem com um sentido de gratidão que te emociona. É muito interessante observar o quanto essa palavra do comando positivo faz a diferença na vida de qualquer pessoa, especialmente naqueles que estão vulneráveis. Eric, eu acho que eu vou ter que dizer para você que está na sua hora, aquela que você me pediu, você tem um Uhum. compromisso, e eu vou recomendar o seguinte, que a gente feche essa live aí com uma oração e feche a gravação, mas que continuemos para trocar umas ideias sem a gravação do YouTube, se as pessoas assim concordarem. Pode ser? Claro, claro. Eu já agradeço a todo mundo e tentei sobre o seu trabalho. A minha mulher atualmente é presidente do Conselho de Cuidados Paliativos, viu?
da Olha, MIB. Então, hoje ela cuida dessa parte com o amor enorme. sim, faz tudo, todo sentido com o meu trabalho, né? Gostaria de conversar com ela. Poxa, mas ela vai adorar. Ela dá palestra sobre o assunto. Muito legal. Eric, foi Mas obrigado, um viu, pessoal? prazer Agradeço demais pela imenso. oportunidade. Sabe você sabe que eu, particularmente, tenho uma dificuldade, vem me trabalhando com despedidas. Todas as vezes que você se despede, que eu sei que está fechando um ciclo, você deixa um gostinho de quero mais. Então, fica aqui reforçado publicamente o nosso desejo manifestado de que você volte em junho do ano que vem, abrindo o mês de junho e fechando com uma live que depois a gente vai verificar qual seria o tema, não importa. O importante é que o tema é decorrente de quem você é. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre Eu que lembrando que agradeço. abrir o mês talvez fique difícil, que eu faço anos de casamento sempre 4 de junho, então é bem no início do mês, não pode cair só nessa data. Fora isso, Significa que você dá uma relevância especial ao seu casamento. Parabéns. sim, vou para 32 anos agora, é isso aí. Bacana, Obrigado. parabéns. Eric, muito obrigada. A loja agradece a você. E nós vamos fechar com oração enquanto a gente respira profundamente. Ó Pai, faze de nós instrumentos de vossa paz, que o mundo absorva as energias positivas, selecione o útil do inútil e entre o útil que é mais útil, que possamos ter o discernimento necessário para seguirmos com equanimidade a nossa vida, nas nossas tarefas diárias, no nosso dia a dia, na nossa inspiração e na nossa expiração, que possamos absorver o que há de melhor no universo, para que dentro de nós possamos registrar as memórias positivas do universo, assim como deve ser. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, o amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão sigam conosco no final da tarde de hoje, da noite que se inicia, da noite que em breve terminará, no nosso sono e no nosso sonho. E que sigamos assim o dia de amanhã, a tarde, o entardecer, a noite, com pensamentos gloriosos em bênçãos, prosperidade, paz e amor. Sobretudo, com muita gratidão por quaisquer oportunidade e desafio que a vida nos apresente. Que assim seja.